Olá a todos, meu nome é Priscila, eu sou aluna do curso de Engenharia de Computação da Univesp e estou aqui com os meus colegas para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Desenvolvimento de Modelo de Contrato Inteligente para Automatização de Penhoras Digitais em Blockchain. Estamos aqui com um grupo de 8 integrantes e ao longo da apresentação, cada um de nós irá se apresentar e contribuir com informações relevantes para o nosso trabalho. Eu vou dar início nessa apresentação com uma breve introdução. Nós vivemos em uma era de digitalização intensa, especialmente nos setores jurídico e financeiro, impulsionados pela digitalização. Essa transformação digital está mudando a forma como os serviços são prestados, trazendo uma maior eficiência e agilidade nos processos. Só que essa mudança, ela nos traz novas oportunidades, mas também traz desafios que precisam ser enfrentados. Nesse contexto, a tecnologia blockchain tem se destacado, pois a sua estrutura oferece segurança, transparência e descentralização, que são fatores essenciais para garantir a confiança nas transações realizadas. Com a blockchain, podemos assegurar que os dados são imutáveis e acessíveis a todos os envolvidos, o que é crucial em um ambiente onde a integridade das informações é fundamental. Além disso, os smart contracts, conhecidos também como contratos inteligentes, eles surgem como uma solução inovadora para a automatização de processos jurídicos, pois eles são capazes de executar acordos de forma autônoma e eficiente, eliminando a necessidade de intermediários e reduzindo os custos e tempo envolvido nas transações. Com isso, nós esperamos demonstrar como a nossa proposta de trabalho pode contribuir para a modernização das práticas jurídicas, trazendo mais eficiência ao processo de penhoras digitais. Eu agradeço a atenção e, para dar continuidade à apresentação, eu passo a palavra para o Anselmo. Olá, meu nome é Anselmo e quero compartilhar com vocês sobre a proposta do nosso tema de trabalho de conclusão de curso, que tem o objetivo de viabilizar o desenvolvimento de um modelo de contrato inteligente para a automatização de penhoras digitais utilizando a tecnologia blockchain. Nós vamos conversar nesse momento sobre a proposta do nosso trabalho. O objetivo geral, criar um modelo funcional para penhoras digitais. Nossa motivação, necessidade de modernização dos processos jurídicos e o aumento da eficiência e redução de custos. O que nos motivou a escolher esse tema? Uma pergunta: você já parou para pensar como a tecnologia facilitou e agilizou diversos processos em nossas vidas? Um exemplo bastante comum, que faz parte do nosso dia a dia: pagar contas de luz, água, internet, boletos. Nossos pais e avós só conseguiam fazer esses serviços de forma presencial em uma agência bancária, enfrentando diversos problemas como horário de trabalho limitado, reduzido, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, tempo de deslocamento, ida e volta até a agência, somando-se ainda o tempo de espera nas filas para o atendimento. Atualmente, com o uso da tecnologia, esse mesmo procedimento e tantas outras transações bancárias podem ser realizadas apenas com um aplicativo instalado em nosso celular. Esse é um exemplo de descentralização, que trouxe aos usuários não somente outros meios para realizar suas operações, mas também um ganho significativo de tempo, de agilidade e sem a necessidade de interferência humana. Estamos agora falando de automatização. Mas o que é penhora? É um recurso do direito processual civil utilizado quando o devedor não cumpre com as suas obrigações financeiras, acordadas e assinadas em um contrato, dando ao credor o direito de solicitar judicialmente a apreensão de bens como casas e automóveis para garantir o pagamento dessa dívida. Um processo atualmente muito moroso e burocrático. O sistema de penhora digital é uma evolução do atual processo que proporcionará muitos benefícios à população, tornando-o mais acessível, mais seguro e menos sujeito
a fraudes e manipulações. Olá, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre o que é o blockchain com ênfase em contratos inteligentes. Blockchain é uma tecnologia que tem revolucionado a forma como armazenamos e verificamos informações. De maneira simples, podemos defini-la como um registro distribuído, transparente e seguro. Isso significa que os dados são armazenados simultaneamente em vários computadores da rede, eliminando um ponto único de falha e garantindo maior segurança. Uma característica fundamental da blockchain é sua imutabilidade. Uma vez que uma transação é registrada, ela não pode ser alterada. Isso promove confiabilidade e integridade nos dados. Além disso, todas as transações são auditáveis, ou seja, qualquer participante da rede pode verificar o histórico completo das operações realizadas. Agora, entrando no tema dos contratos inteligentes, eles são uma aplicação direta dessa tecnologia. Um contrato inteligente é basicamente um programa de computador armazenado na blockchain, que executa automaticamente condições previamente definidas. Por exemplo, em uma penhora digital, o contrato pode ser programado para liberar um ativo somente após o cumprimento de uma ordem judicial ou o pagamento de uma dívida. Essa automação elimina a necessidade de intermediários, como cartório ou bancos, e reduz significativamente o tempo de execução de processos. Além disso, os contratos inteligentes são autoexecutáveis, garantindo que tudo aconteça exatamente como foi programado. Especificamente no setor jurídico, o uso da blockchain e dos contratos inteligentes traz uma série de benefícios. Primeiro, temos a redução da burocracia, já que muitos procedimentos manuais são substituídos por processos automatizados. Segundo, a rastreabilidade. Todas as etapas de um contrato são registradas de forma transparente, garantindo segurança jurídica. Essas características tornam a blockchain uma ferramenta poderosa para modernizar processos judiciais, especialmente em áreas que demandam rapidez e confiabilidade, como a penhora de ativos digitais. Portanto, ao combinar blockchain com contratos inteligentes, não só ganhamos em eficiência e transparência, mas também criamos um sistema mais seguro e confiável, alinhado com as demandas do mundo digital. Olá, meu nome é Alan Alves e estarei explorando com vocês a problemática que envolve os processos tradicionais de penhora e como nosso grupo buscou a solução dentro da tecnologia tão promissora como o blockchain. Nos métodos tradicionais de penhora, o ritmo lento é uma consequência devido à dependência de processos manuais e à necessidade de múltiplas etapas judiciais. Além disso, a burocracia envolvida aumenta os custos administrativos e financeiros para todas as partes. Por exemplo, desde a identificação do bem até a sua transferência ao credor, podem se passar meses, dependendo da complexidade do caso e do sistema judicial envolvido, que por muitas vezes depende do escrituário humano. Esses fatores tornam o processo menos eficiente e mais oneroso, tanto para credores quanto para devedores. Um outro ponto a ser apresentado é a falta de transparência e segurança em transações, pois a transparência e a segurança também são um grande desafio nos processos tradicionais de penhora. Muitas vezes as partes não têm acesso em tempo real aos status do processo, que pode gerar incerteza e desconfianças. Além disso, a ausência de um registro centralizado e imutável aumenta o risco de fraudes. Essa falta de segurança pode levar a litígios prolongados e percas financeiras significativas. Tendo em vista esses problemas, buscamos a solução com a seguinte pergunta: como seria um processo de penhora automatizado, à prova de fraudes e totalmente transparentes? Dado a busca de uma resposta, chegamos aos contratos inteligentes integrados ao blockchain, tendo base na Ethereum com plataformas ERP. Bom, a primeira solução que encontramos com os contratos inteligentes é a integração e automação. Imagine um sistema
responsável pela gestão empresarial, funcionando de forma totalmente automatizada graças aos contratos inteligentes. Cada transação, cada etapa do processo de penhora digital seria executada automaticamente, eliminando intermediários e reduzindo atrasos. Com o uso da tecnologia do blockchain, teríamos uma base sólida e descentralizada que potencializa essa integração, fora que teríamos a redução de erros e custos, o que se sobressai ainda mais sobre os processos manuais. Os contratos inteligentes reduzem a margem de erros e os custos também são minimizados, já que não teria necessidade de verificações intermediárias, advogados revisando contratos constantemente ou auditorias demoradas. O blockchain também permite a personalização e escalabilidade dos contratos inteligentes, seja para pequenas empresas ou grandes corporações até de pessoa para pessoa. A solução se adapta, sempre garantindo a eficiência. O segundo ponto, mas não menos importante, seria o aumento da transparência e segurança. No blockchain, cada transação registrada é visível e imutável. Isso significa que todas as partes interessadas, sejam credores, devedores ou advogados, têm acesso em tempo real à veracidade de um processo de penhora. Isso elimina dúvidas e mal-entendidos, sem falar da segurança contra fraudes, graças à descentralização, sendo virtualmente impossível, até o momento, manipular ou alterar registros em blockchain. Cada contrato inteligente vai ser programado para agir conforme condições já pré-estabelecidas entre ambas as partes. Isso traz uma camada de confiança e segurança, o que antes, no processo atual, seria inimaginável. Olá a todos, eu me chamo Isabela e eu vou falar sobre legislação e o referencial teórico. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos garante o direito de poder fazer a exclusão dos dados pessoais. Entretanto, quando nós falamos sobre blockchain, a principal característica dele é justamente a imutabilidade, que impede que esses dados sejam efetivamente excluídos. Para resolver esse problema, nós temos algumas soluções. Dentre elas, nós temos a pseudonimização, que transforma esses dados em identificadores. E nós temos também as camadas off-chain, que vão selecionar esses dados e armazená-los fora da blockchain, mas sem deixar de referenciá-las na mesma. Essas abordagens, elas acabam ajudando a proteger a privacidade, mas sem comprometer necessariamente a segurança. Avançando, nós temos também o Marco Legal dos Contratos Inteligentes, que reconhece sim a validade dos contratos digitais e que vai destacar a importância da regulamentação dos contratos autoexecutáveis. Seguindo aqui, nós temos também o Marco Legal dos Contratos Inteligentes, que vai reconhecer sim a validade dos contratos digitais e, além disso, vai também destacar a importância de regulamentar esses contratos autoexecutáveis. Esses contratos, mesmo que eles sejam compatíveis com o Código Civil Brasileiro, eles precisam garantir alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a revisão em caso de dolo, em caso de erro ou em caso de coação. A regulamentação específica ela é extremamente necessária para poder integrar essas inovações com a nossa legislação, mas de uma maneira segura e eficiente, que é o que reforça justamente a aplicabilidade do modelo de contrato inteligente que nós desenvolvemos no nosso trabalho. Olá, meu nome é Valmir de Paula, formando do curso de Engenharia da Computação da Univesp, irei falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. A metodologia deste trabalho fundamentou-se em uma abordagem prática e teórica, permitindo a análise aprofundada do desenvolvimento de contratos inteligentes para a penhora de ativos digitais. E esse processo metodológico foi dividido em 3 etapas: revisão bibliográfica, desenvolvimento de prototipagem, análise e testes. Essa combinação de revisão bibliográfica, desenvolvimento prático e validação por testes
proporcionou uma compreensão abrangente, contribuindo para um modelo de contrato inteligente aplicável a futuros desenvolvimentos em sistema ERP. Feita também a pesquisa de campo, onde se avaliou a percepção e o nível de aceitação de profissionais das áreas de direito e tecnologia sobre a aplicação de blockchain e contratos inteligentes em processos de penhora digital no Brasil. Nessa pesquisa, podemos ver que a maioria do perfil dos participantes são profissionais da área de direito e tecnologia, bem como familiaridade com blockchain e smart contracts, a relevância e interesse na penhora digital, benefícios e desafios na implementação, bem como a aceitação da penhora digital e interesse por mais informações. No desenvolvimento de contratos inteligentes para a penhora digital, precisamos observar algumas etapas para a criação desse contrato. Primeiro, precisamos definir claramente os objetivos e requisitos dos sistemas. Depois, é preciso que se façam a programação do código-fonte. Também é necessário a integração com o blockchain. E, por fim, estabelecer um protocolo para a gestão e monitoramento das penhoras digitais, incluindo mecanismos de notificação às partes envolvidas e procedimentos de execução em caso de inadimplemento. Definição e estrutura do contrato. A estrutura do contrato inteligente deve incluir as seguintes seções: partes contratantes, objeto do contrato, condições de execução, direitos e obrigações, cláusulas de resolução de conflitos e disposições finais. A adoção de uma estrutura bem definida não apenas melhora a clareza e a segurança jurídica do contrato, mas também facilita a sua implementação técnica na blockchain. Olá, meu nome é Rodrigo. Vamos falar sobre o desenvolvimento do código-fonte. O desenvolvimento do código-fonte ele foi feito na linguagem Solid da Ethereum, que é a mais popular para desenvolver os contratos inteligentes. As funções do contrato devem ser programadas de acordo com as cláusulas estabelecidas para a penhora. Para este ambiente de teste, escolhemos o Truffle, por ele ser mais utilizado e também mais completo para se testar e validar os contratos inteligentes. Após a validação, é implementado o blockchain e é efetuado o deploy para a publicação do contrato. Após publicado, não quer dizer que o contrato não seja possível alterações dentro dele. Não quer dizer também que o blockchain será editado ou modificado. Todo o contrato feito e postado, você pode ter sua manutenção, porque você pode ter uma quebra de cláusula, uma adição de cláusula ou até mesmo uma petição de uma ação judicial. Então, com essas manutenções, você pode editar, colocar toda a regra nova que precisa das partes cabíveis, uma ação judicial, e feito a publicação dele novamente. O que acontece? Você tem o primeiro bloco do blockchain, o seu contrato inteligente está aqui dentro. Quando você fazer a manutenção dele, uma edição, ele vai para um segundo bloco, um outro bloco, num outro laço, ele vai estar o seu contrato editado. Vai existir o seu contrato original e a cadeia de contrato editado. Tá? E nisso não quer dizer que você vai ter que, toda vez que editar, colocar uma hash, um código de blockchain para ele. O seu próprio blockchain, ele vai ser criado um blockchain amarrado ao seu código hash para qualquer outro bloco que você fizer de alteração, porque o blockchain inicial ele não é apagado caso você faça uma edição nova. Ele mantém o código, por isso que é imutabilidade. Ele não perde. Então, ele vai existir sempre. Para questões de manutenção e auditoria, aconselha-se sempre a ter uma terceira parte, para ter um fundamento melhor de segurança e controle do seu contrato inteligente. Hoje em dia, as empresas que já estão trabalhando isso fora do país,
outros países, eles já estão adquirindo empresas de auditoria justamente para esse caso, controlar, né, e verificar todo o contrato inteligente, a sua vulnerabilidade e validações. No trabalho, o código efetuado pelo Truffle, do Solid, eu escolhi diretamente utilizar o GitHub Codespace. Por quê? Eu queria testar toda a segurança durante a criação do código, para não ter o risco de eventos na hora de estar fazendo a publicação, ou mesmo sendo um teste, se sua hash seja vazada. Porque o seu código hash da blockchain, se você perder ele, ou alguém acessar ele, ele pode fazer toda a sua transação virtual financeira, tá? Ou ativo, uma criptomoeda, qualquer que seja feito do seu ativo digital, a pessoa ela pode fazer toda essa transferência e você vai tomar prejuízo ou como outras pessoas já aconteceram, você ser entrado com um pedido judicial para o bloqueio desse bem. E em muitos casos acontece de esse bem digital, de ter sido furtado, ele entra com petição em juízo, o juiz manda a informação para a Ethereum bloqueia, ela congela aquele bem, aquele ativo digital, e aí vai decidir se ela vai fazer a penhora desse bem, ou ela vai devolver para o seu cliente, né? Se ela conseguir decidir se aquela pessoa realmente foi roubada, ou simplesmente ela usufruiu de má fé. Então ela pode congelar e penhorar esse bem. Ou se a pessoa faleceu e existem os herdeiros desse bem digital. E o que acontece, em vez de penhora, também pode ser a parte de inventariado. Tá? Aí são outros termos, não quer dizer que a penhora, o contrato inteligente, ele tem que ser focado apenas nessa parte, nesse quesito. O contrato inteligente ele pode ser feito em vários tipos de ramos e segmentos. Nesse trabalho estamos abordando apenas um modelo, a de viabilizar um modelo para um contrato inteligente para penhora de ativo digital. Para a conclusão desse trabalho, propõe o uso de contratos inteligentes do blockchain para automatizar penhoras digitais no Brasil, destacando suas vantagens de segurança e eficácia. Contudo, a sua adoção plena requer ajuste nas normas jurídicas e regulamentações atuais. O que significa, no Brasil ainda não temos uma reguladora para todo o gerenciamento dos contratos de ativos digitais, contratos inteligentes. Fiz uma pequena citação, porque teve nesse recente, agora no finalzinho do mês, tivemos um artigo sobre a CNN, passando assim só bem de leve, sobre ela tentando regulamentar as bets, né, as apostas digitais. Com certeza, quando a aprovação disso vir a fundo, a regulamentadora para os contratos inteligentes vai entrar em vigor. Porque tem correlação, porque são apostas, são dinheiros digitais. Então, ele totalmente, a pessoa está injetando dinheiro real e virando um dinheiro digital. Então, com certeza, essa regulamentadora vai. Mas, como falei, nosso projeto ele está ficando em apenas um tipo de contrato, que é baseado nas penhoras digital. Então, o contrato não é assim tão difícil de se fazer. Ele tem suas vulnerabilidades, como se a pessoa não tiver um pingo de noção de lógica, ela pode deixar aberto o seu contrato inteligente e assim outras pessoas entrar, pegar as informações dentro, vazar, fazer o que você quiser. Mas existem as plataformas, como falei, o GitHub Codespace, por ter uma segurança maior. Tá? Ele tem muita segurança por ser da Microsoft, então tudo que você digita, o código fonte que a pessoa criou naquele quesito GitHub,
ela tem domínio. Então, se uma pessoa tentar pedir por direitos autorais, ela sabe quem realmente criou aquele código, quem é que fez, quem distribuiu, quem compartilhou, quem teve fork, quem deu ideias, tudo tem essa segurança. E a plataforma do Ethereum, já além de a pessoa ser a famosas bitcoins, as carteiras digitais, a Ethereum já é a famosa por se utilizar o contratos inteligentes em tudo. Como referenciamos sobre Dubai, ela está tentando 100% gerenciar por contrato inteligente os imóveis. Claro que ela está querendo colocar mais coisas ainda. Mas, enfim, entre prós e contras, os prós sobre o contrato inteligente é muito bom. Para nós programadores, a formação de você poder automatizar essa ferramenta. E a gente pode usar o nosso trabalho como uma futura pesquisa para outros trabalhos. Ela pode criar implementações dentro de um sistema de ERP ou outros tipos de plataformas. Pode ser online, pode ser local, instalada em nuvem, cloud, em tudo. Então, agradeço, é um ótimo exercício, foi uma ótima pesquisa de trabalho, um novo leque de informações para nós programadores fazer. Então, significa que, a primeiro momento que a gente tiver nossa regulamentadora sobre os ativos digitais, significa que a gente vai ter muitas funções e muito trabalho a se fazer. Obrigado. Olá, me chamo Cláudio Garcia. Eu vou falar sobre a nossa conclusão do trabalho. Como vocês puderam ver, desenvolvemos um modelo de contrato inteligente para penhora digital utilizando a blockchain, integrando essa tecnologia aos processos jurídicos. O modelo permite o bloqueio e a transferência automática de ativos digitais, como criptomoedas, de forma segura, transparente e sem intermediários, utilizando a plataforma Ethereum. Os impactos são claros. A automação torna os processos mais ágeis e eficientes, enquanto a blockchain garante a segurança jurídica e transparência, permitindo que todas as etapas sejam verificáveis, aumentando a confiabilidade e reduzindo disputas. Esse modelo é uma alternativa moderna, simplificando processos judiciais complexos. Nos desafios, identificamos desafios importantes, como o custo de transações, o gas fee, que são elevados em redes públicas como Ethereum, e a imutabilidade da blockchain, que dificulta a correção após a implantação de contratos, fazendo conflito com a GLPD. Além disso, enfrentamos a regulamentação limitada no Brasil, que gera incertezas legais e a complexibilidade técnica no desenvolvimento e auditoria de contratos inteligentes, o que pode dificultar sua adoção em larga escala. As contribuições técnicas foram com um modelo funcional de contrato inteligente testado na Ethereum Testnet, verificando sua viabilidade técnica e funcional. Também demonstramos a integração entre tecnologia blockchain e processos jurídicos, alinhando eficiência e conformidade legal. Para o futuro, a gente consegue vislumbrar o uso de redes alternativas como o Polygon para reduzir custos e o desenvolvimento de ferramentas de auditorias automáticas, que podem aumentar a segurança e facilitar a adoção de contratos inteligentes. E esse trabalho mostra como a blockchain pode transformar o sistema jurídico, oferecendo eficiência segura e transparência em processos como a penhora digital. Nosso modelo é um passo inicial, mas pode ser expandido para outros contextos jurídicos e econômicos. A aceitação de contratos inteligentes depende da educação, confiança e regulamentação alinhada à evolução tecnológica. Nosso trabalho demonstra o potencial dessa integração, abrindo caminhos para novas possibilidades no uso do blockchain no direito.